Então vamos lá. Ainda acabou que eu pensei e esqueci o que eu ia falar. Um, dois, três e já! Ana chegou lá no fim da fila. Olha, está começando! Ai, meu Deus, que maravilha! Aqui eu fiz primeiro, no meu ponto de vista, viu como a vida é? É, a vida é assim, né? Então, falando nisso tudo, eu quero falar uma coisa que eu estava pensando, amadurecendo, mas eu queria, e já tínhamos falado disso outras vezes, eu queria saber como os jogos podem ajudar a dar o limite que os pais não conseguem mais ter sozinhos. Como é que a gente consegue ajudar os pais a quando é sim, quando é não. Se o pai está na dúvida, diga claramente, não sei, preciso pensar 5 minutos para saber se eu deixo você ir ali ou se eu não deixo. Deixa as coisas claras e as crianças não ficarem tão insuportavelmente tirânicas como elas estão hoje em dia. Quem começa? O Arley Lima, Ana Santos Eu? e eu. Essa Vai, missão força em aí. glória. Que jogo tem aí, Arley? E ó, tem uma coleção aqui para você escolher. Olha, o jogo ele já é um. Eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque nós pedagogos, nós professores, nós que trabalhamos com a educação, gostamos muito de usar a palavra ferramenta pedagógica. Mas o jogo ele já é algo que traz em si a sua essência, as regras, né? Ele é um universo fictício, onde você vai simular uma realidade e você vai exatamente estabelecer limites e regras para as coisas que vão acontecer ali. E a partir daquele ponto, né, você vivenciar toda a experiência da diversão e tudo mais. Então, em si, ele já traz muito disso. Um momento onde se pode conversar sobre regras, onde pode se conversar sobre limites, onde pode se experimentar as relações, né? E acho que algumas outras vezes eu já até falei nisso, também é uma forma de diagnóstico, de você perceber alguns traços que pode estar indicando essa palavra que você usou, que a gente evita muito, mas é uma realidade, a tirania, né? Vindo da parte da criança, que está cada vez mais constante, né? A gente percebe que está sendo um grande desafio para os pais, essa nova geração de pais, que cada vez que renova, parece que o DNA vai perdendo mais aquelas palhetas que nós tanto convivemos com os nossos avós e bisavós e gerações passadas que não tinha tanta dificuldade para lidar com a questão da educação, mas a gente também sabe que também era uma educação em um outro formato, né? Todas as educações tinham alguns problemas, mas você perceber que avançava. Eu não vou falar da educação passada, não foi nem a minha, tá? Porque minha mãe, se ela fosse me bater, ela ia cansar de bater. Então, imagina uma filha hiperativa quando nem existia essa palavra hiperatividade. Mas eu fiquei muitas horas de vida, de castigo na minha vida, muitas horas. Eu chegava a criar raiz na cadeira. E num Nossa! dado momento eu dizia, vá, me bata, acaba mais rápido. Ela, não, castiguinho, castiguinho. E assim, eu sempre fui hiperativa, mas eu nunca fui mal educada. São coisas diferentes. E hoje em dia, uma Total. das coisas que já se mistura é o menino é hiperativo. Ah, já vi que o menino é mal educado. Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. Então, você pega um menino, Ana, que tem muita energia, Ana, que é professora de educação física, a aula dá regras, dá limites, e o menino queima energia, e não simplesmente fica dando ataque, petice e jogando no chão. Quer dizer, a energia é produtiva. Ou a minha professora, que eu amo, meu Deus, eu devo quem eu sou, uma boa parte a ela, Dona Helena,
que ela me fazia caminhar por dentro dessa escola todo o tempo que eu estava na escola, porque eu acabava o dever antes de todos, e ela, então, agora vai pegar água, agora vai pegar giz colorido, agora vai perguntar não sei o que, não sei onde. E eu não ficava fazendo bagunça, não me dava tempo, dentro eu ter angústia, porque ela me dava uma função na vida. Então, assim, como é que a Ana vê isso também quando pega os meninos no pátio, que é também é não, tarefa, viu? não é só no pátio, na aula, é em todos os lugares. Eu acho que há aqui algumas coisas que, se toda a gente tivesse este pequeno clique, talvez ajudasse, que é, quando a gente fala em regras e em jogo, ou só em regras, parece que existe uma certa competição, isto é, o adulto está a obrigar o jovem ou a criança a fazer uma coisa que ela não gosta. Nossa, o adulto é o erro, é o O chato, vilão. o vilão, é a barreira. E, na verdade, se nós tirarmos este ponto de vista e colocarmos que as regras ou o jogo é um jogo jogado a dois para combater a vida, digamos assim, não é, vamos jogar, ok. O filho e o pai vão jogar. E o filho, vou tentar ganhar o meu pai, ou vou tentar ganhar o meu irmão, vou tentar ganhar o meu amigo. Isso sempre, claro que isso é interessante, é importante, você se mede, mas o importante, mais do que isso, é você perceber que quando você está em competição ou em jogo, ou a aprender regras, ou a enfrentar regras, você está a enfrentar o mundo, você está-se a preparar para o futuro, para aquilo de surpresa, para aquilo difícil que pode acontecer a todo momento, não é? E as pessoas ficam presas a esta coisa, eu sou melhor, eu ganho sempre, eu vou conseguir, eu sou o melhor de todos, e vou conseguir coisas que os outros não conseguem e depois vou ser perdoado. Então, esta coisa do jogo, se os professores, os pais, todas as pessoas virarem esse foco para vamos jogar, significa vamos fazer, nos preparar, vamos melhorar as nossas ferramentas para aquilo que vem. E umas vezes sou eu, digamos assim, não contra você, mas eu pressionando você, e outras vezes nós os dois resolvendo o que aparece. Porque eu no esporte, mais até do que na escola, no esporte, muitas vezes, como eu já disse noutros programas, as atletas ou os atletas ficam incomodados com o treinador porque o treinador quer ser melhor do que eu. Não, o treinador está a te incomodar para você ser melhor do que você é. Então é um caminho para os dois. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser pensada e depois, assim, as regras, como. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. É que assim, nós vemos sempre o vilão, vemos sempre a destruição de alguma coisa má. E eu gosto de pensar que as regras são escadas que a gente vai subindo. Olha, eu já consigo fazer isto. Olha, eu já sou capaz de. E aí eu termino dizendo uma coisa que eu ouvi outro dia um psicólogo, neurocientista até a falar. Você quer participar? Você quer tentar? Você quer vir comigo e vamos tentar fazer isto? Em vez de ser, vai lá ver se tu consegue, vai lá ver, se tu não fizer isto, tu vai ter aquilo. Quer dizer, essa intimidação, porque é que não é? Você não quer vir participar? Você não quer ser um dos que vai tentar mudar isto, melhorar? Quer dizer, outra chave, acho eu. Aonde fica a questão do limite? Para os pais terem uma ideia bem clara, porque a gente está tendo um problema grave com o limite, porque ou o limite é intransponível, ou não tem limite nenhum. E às vezes o limite intransponível e não limite é na mesma casa, na mesma família, depende da hora do dia. Mas olha uma coisa, desculpa interromper, mas se você virar a chave, se você tiver este olhar, deixa de existir essa coisa de limite, entende? Deixa de existir o limite existe quando há uma competição sobre quem tem razão, sobre quem é que é a pessoa que vai dizer é assim e acabou. Entendeu? Eu sei que parece um pouco utópico, mas era uma coisa que eu fiz durante 25 anos.
você fica na briga, porque é essa coisa do limite. Vai ser você, a professora que vai conseguir fazer o que nenhum que conseguiu fazer. Você não ganha esse jogo. Você não tem hipótese de ganhar esse jogo. Você tem que ir por outro lugar. Sim, mas aí eu estou falando assim também vendo em casa. Tá lá, o pai, a criança tem que chegar com um limite básico na escola, porque senão ela não sabe nem conviver. Às vezes as crianças chegam sem, com tão poucos limites que elas não sabem nem ficar sentadas, elas não sabem nada. eu, Então, assim, e a escola fica com uma tarefa hercúlea, que o jogo ajuda, a atividade física ajuda, mas não, isso não basta, porque senão o professor carrega um fardo muito pesado. Então, o que eu quero nesse programa é ajudar os pais também a darem um start em casa. Quer dizer, tem uma hora que a criança vai dizer sim, o pai vai dizer não. Aí, querendo ou não querendo, a autoridade vai se colocar em xeque. E é aí que eu quero chegar, porque a regra ajuda. Ajuda você a ter, vamos dizer assim, clareza de quem é líder. Ajuda o pai a ter clareza que o filho é líder, é bom ouvir a opinião do filho, ter uma regra para o pai, dizendo: eu vou ouvir o que eles querem dizer para saber se eles estão certos ou errados, porque no meio da briga é um pouco difuso você para entender, né? Então vai o Arley. Vou pegar algumas coisas que você disse, Ana, que eu achei interessantíssimo. Você acabou falando algumas coisas que eu iria falar sobre isso. É, já é um jogo essa relação pai e filho. E assim, sem admiração, é impossível você conquistar a criança, você conseguir que ela te veja como referencial. Então, o que nós mais percebemos é a ausência paterna, o pai e a mãe, que não investe tempo para estar com a criança, que não investe para viver momentos com ela, essa tarefa fica impossível. Por exemplo, a experiência escolar. Você vê alunos que passam por vários momentos onde tem que ser chamada a atenção, e o pai vai na escola exclusivamente eleger o professor como o vilão, né? Ao invés, não aparece em vários outros momentos em que ele pode conversar sobre a vida do filho, que ele pode, junto com o profissional, estar ali discutindo sobre essa indisciplina, sobre essa falta de controle que a criança está apresentando, e ele faz daquele momento o momento onde ele pode eleger um vilão e ele passa a defender o filho incondicionalmente, ele acredita realmente que ele está fazendo o papel de pai, né? O papel de mãe. Então, como que eu vou conversar sobre limites com meu filho quando, na verdade, o meu comportamento diz para ele, né, reforça na mente dele que o comportamento errado dele tem alguém para defender, né? Há muita confusão nesse campo, né? Há muita carência, na verdade. Carência de uma sociedade que já é individualista, né? A gente já está num estágio de individualismo muito alto, aonde o pai pensa nos problemas e tudo mais dele, a mãe pensa nos seus. E muitas vezes a criança ela fica, não existe uma outra palavra, ela fica abandonada. Ela fica a ver navios mesmo, ela fica à deriva em um oceano de coisas que vão acontecer. E para ela, obviamente, o mundo se torna um vilão, o mundo se torna agressivo. E aí nós temos a primeira resposta sobre esse comportamento, sobre essas quebras de limites e de regras, né? O exemplo, se ela vê o pai, a mãe, ela vai imitar, ela vai perceber que é mais vantajoso para ela não seguir as regras, não querer se comportar diante das situações como os adultos querem, ou como os adultos precisam, ou como as outras pessoas buscam, né? E quando acontece do pai ultrapassar o limite, deve ter acontecido com vocês dois já, como é que o professor consegue ajudar o pai? Porque chega uma hora que você fica sem fonte. Mas é isso, eu estou aqui um pouco digamos assim, contra um pouco o vosso raciocínio. Contra não, trazendo
um ponto de vista diferente, porque assim, o Arley falou e bem que as famílias estão diferentes, a carência é grande, há uma série de problemas que estão a surgir cada vez mais. Mas eu continuo a achar que uma das soluções, ou talvez a principal solução, seja este ponto de vista que muda, isto é, como a Ana agora falou, se o pai é uma pessoa que também é um problema, se os pais são um problema, nem falo só o pai, se os pais são um problema, às vezes ser família é um problema. E eu, continuando aquele raciocínio que eu falei há pouco, eu foco na regra e no fato. Eu sempre tentei fazer isso, que é, há um problema, a criança, o jovem, a criança portou-se mal, e o pai veio tirar satisfações porque o professor o castigou, vamos pôr assim uma coisa padrão. Mas o pai vem de um ponto de vista para defender o filho e o professor tem uma hipótese, era aí onde eu me salvei sempre e deu sempre certo, que é, olha, o que aconteceu? Se sabe o que aconteceu? Ah, o meu filho disse-me que dá pá. Olha, não é bem isso. Aí está o pai presente, está o filho presente e o professor ou pede ao filho para explicar o que aconteceu ou ele explica o que ele viu. Portanto, é fato. Aquilo que a Ana fala muitas vezes noutros programas. O que é o fato? O que aconteceu para todos os que estavam presentes? Caiu uma garrafa e alguém deu um pontapé e alguém disse não sei o quê. O fato é aquilo. Não é o problema o professor, o que fez o professor ao meu filho. Não é o pai que não tem limite. É o que é que a vida, que situação é que aconteceu. E é aí foi sempre aí onde eu me agarrei. E é aí que você começa a descascar o abacaxi. É aí que a criança começa a ceder e a dizer, mas eu não sei o quê, e depois já é realmente o exagerei. E o pai começa, porque o meu filho, você não toca na honra do meu filho, mas realmente, caramba, está calado, filho, estou aqui a falar, tu nunca me deixas falar. Quer dizer, você começa a descascar o abacaxi, as coisas começam a pipocar, as coisas começam a aparecer. Na situação em que você está a resolver um problema, você começa o lixo, o poeira a levantar. E aí é o momento em que as pessoas podem se enfrentar e o professor dizer, olha, a escola não é perfeita, e eu também não sou perfeita, mas aconteceu uma coisa errada, o seu filho fez uma coisa errada, prejudicial, grave. Então vamos ver como é que se resolve. Ninguém vai prender o seu filho, ninguém vai fazer mal ao seu filho. O seu filho precisa de entender que fez errado, para não voltar a fazer. E a coisa começa. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Acalmar um pouco. Isto às vezes, o que eu estou a dizer, e o Arley sabe muito bem, isto às vezes demora 5 minutos, às vezes demora dias. Às vezes é uma coisa que para resolver demora várias situações. Mas a verdade, para mim, será sempre essa, é trazer as pessoas para o problema, falarem sobre esse problema. Eu fiz. Quando eu faço uma coisa errada, eu não conto tudo. O professor vem com as regras da escola, às vezes é demasiado exigente, se calhar tem que tirar um pouco a mão, se calhar. E o pai, meu filho, quem é que tocou no meu filho? Mas o seu filho é espetacular. Porque eu começava sempre, vou acabar senão fico aqui o dia todo, começava sempre por dizer, o seu filho é sensacional nas aulas. E arranjava uma coisa boa que ele faz. O seu filho é sensacional. O seu filho é muito imperativo, mas, nossa, ele me dá uma ajuda. Ou o seu filho é super amigo dos colegas. Aí o pai já sossega aquele fogo. Mas não vou mentir, digo a verdade. Você começa. Porque esse lugar onde todos se encontram para falar do problema é fulcral, é importantíssimo. Vou parar porque eu seguia. Então vamos lá. Então tem uma regra, uma coisa que tem sempre em jogo, que é ser da vez. Falta um pouco entrar essa regra do jogo no nosso jogo da vida, porque as pessoas não querem mais ceder a vez, ninguém. Todos têm a palavra final e a palavra inicial e a palavra do meio. Sim, mas então não tem diálogo, é monólogo, né? Então, e o professor fica negociando isso? É esse o nosso. Porque o que eu faço mais na vida é negociar coisas. Às vezes não tenho nada a ver com a coisa, mas estou negociando.
Porque as pessoas, muitas vezes e cada vez mais, a mim me parece que precisam de um intermediário, porque elas não sabem mais fazer isso sozinhas. O que é que tu falou, Arlen? E a gente já vai entrar no conselho, hein, depois que ele falar. Ó, o individualismo, ele tem essa característica, né, de protagonismo 24 horas, né? Eu sou, o mundo está aqui a meu serviço. É algo que é um sintoma da nossa sociedade. Você vê que hoje, quando você fala de influencers, de tudo mais, eles querem, se possível, gravar a vida deles inteira em tempo real, tipo, sobrepor todas as realidades com a dele, tipo, eu sou o mais importante, eu sou o sol aqui. E é claro que a criança, ela tá nessa fase em que ela está descobrindo o mundo e que ela se sente realmente o sol. E para nós professores é comum lidar com essa situação e conversando, né, tentando mediar, mas a gente sabe que vai ter uma carência, como a Ana colocou muito bem, que você precisa sempre enxergar as maneiras como isso está acontecendo em casa, porque a escola ela é uma extensão da casa e você não pode esquecer disso em momento nenhum. Você tem que entender que você está lidando ali com uma criança que está inserido em outro contexto que você não tem acesso, né? E que você precisa fazer as interpretações, mesmo em uma característica tão natural para eles, né? A depender, obviamente, da escala de idades. Então, indo para o conselho de US$ 1 milhão, quem quer ser o primeiro? Posso ser eu, já despacho. Eu diria que quando as pessoas estão com dificuldade em pôr limites, em seguir as regras, em fazer a criança perceber que aquilo está errado, em não parecer que eu, como professora, ou até eu, como pai ou mãe, sou o vilão, sempre o vilão, sempre o vilão. Isto é, quando a situação é um contra um, quando há um confronto, eu diria que as pessoas podiam escolher situações em que não existe confronto com a autoridade, mas um confronto com a vida. Vou dar um exemplo de atividade física, por exemplo. Há uma criança por exemplo, no basquetebol, os meus colegas não me passam a bola e não me passam a bola e eu ando ali a correr e não. Pronto, isto é um metafórico, pode ser em qualquer situação. Eu estou ali e não jogo. Corro para um lado, corro para o outro, não há bola para mim. Ok, então eu vou-te colocar sozinho, por exemplo, estou a chutar agora. Vou-te colocar sozinho em frente a um cesto de basquete e quando você conseguir colocar 3 vezes a bola, ou em 5 vezes consegue 3, ou em 10 consegue 5, ou em 3 uma, enfim, uma proporção de acordo com o momento. Quando você conseguir em 3 lançamentos conseguir um, você volta para o jogo e eu vou obrigar os colegas a passarem a bola para você. Ou, às vezes eu fazia isso, eu dizia, as meninas nunca tinham a bola, como era evidente, né? Então eu dizia, muito bem, quando os meninos lançam uma bola ao cesto, é 2 pontos, como no jogo normal, mas quando a bola das meninas entra no cesto, são 10 pontos. Ave Maria, aquilo era, anda Maria, Maria pega a bola, lança, e não sei o quê, e não sei mais, anda para aqui, e vai para a frente. Viravam professores da escola. E o mundo transformava-se completamente. Então, assim, eu, terminando, diria que quando vemos que o confronto da autoridade, eu estou-te a dizer que não podes fazer isso, eu estou-te a dizer que não podes fazer isso, quando vemos que a situação não rola, quando está empancado, volta a situação para outro lugar, abre a situação para outro lugar para ele ver que a regra existe. A regra é uma coisa que não é palpável, mas ela existe, eu não posso atravessá-la. É isso. Vai, Arlen. Opa! Meu conselho, assim, já fazendo a reflexão, regra por regra, ela é um livro fechado, né? Sem aquela admiração pela pessoa pela qual a criança está aprendendo a regra, pela qual a criança está recebendo seus limites, é tirania. Então, você apenas adestrar uma criança para te obedecer também na base da força, na base da ameaça, do medo, não vai produzir um adulto saudável. Então, é preciso esse investimento de tempo, de afeto, para que quando você precise
conversar sobre regras e limites, esse elemento esteja ali presente, esse elemento faça parte da conversa, faça parte do ensinamento que você está passando. É o meu conselho de $1 milhão. O meu conselho é o seguinte: regra não depende do humor de ninguém. Regra é regra. Então, não adianta se você brigou com o chefe, chega em casa e tem X regras novas, ou quando você ganhou o aumento, tem abono para todo mundo, porque fica muito incompreensível para a criança uma vida onde as coisas mudem da água para o vinho. Hoje não pode subir na mesa de jantar, amanhã pode pular em cima dos pratos. É muito difícil a criança entender como aquilo foi possível, como ela conquistou aquilo. Então, assim, é muito importante levar em consideração que, para nós, o mundo tem que ter lógica, para as crianças também. Aliás, a lógica que a gente tem que dar no mundo das crianças precisa ser uma lógica muito mais, vamos dizer assim, organizada, porque ela está aprendendo o mundo. A gente já está velho de guerra na brincadeira. Elas estão aprendendo o mundo. Então, vamos lá, ter um pouco de bom senso. Então, eu não gosto quando o menino pulou na cama, pulou, quebrou a cama. Ele vai poder fazer isso de novo? Ou você vai colocar uma regra de que não pode pular na cama? E se você colocar regras que não pode pular na cama, o que é que vai acontecer se ele pular na cama? Ele vai perder o quê? Vai ficar, não vai ver, não vai usar o computador, vai ficar sem internet. Quantos minutos? Conte em minutos, as pessoas contam em semanas. Conta em minutos. Olha, você vai ficar meia hora sem jogar. Meia hora é muito sacrifício para uma criança pequena. Então, vamos lá começar a fazer as coisas com um pouco mais de bom senso, dizer, nunca mais eu vou te dar o celular. Aí é mentira. E você tem que lidar. São muitas coisas que se apresentam quando a gente está diante da regra do jogo, porque a gente mente muito, a gente distorce muito, a gente interpreta a nosso favor muito. É isso que você está ensinando? Aí depois você fica traumatizado quando o filho escolhe que o herói dele é o professor, que o herói dele é o vizinho, e você fica lá jogado para escanteio. Pensar, né? Então, gente, beijos e beijos, unissex, Beijo! olibotando quente!